Uma investigação exclusiva revela como agiam os integrantes de uma ONG que deveria acolher pessoas carentes. Deveria. As vítimas eram expostas nas redes sociais em uma espécie de reality show de horrores. O líder da organização Cid Marcos Bastos, também conhecido como Pai Marcos, é acusado de organização criminosa, maus tratos, lavagem de dinheiro e abuso sexual, em troca de comida e itens de higiene pessoal. Essa é a nossa reportagem da semana. Estamos ao vivo. Uma espécie de reality show. Tira. O cenário, a Praça Central de Manaus, bem na frente de um dos edifícios mais belos do mundo, o Teatro Amazonas. A encenação é um jogo. O prêmio, uma vaga para ser aceito na ONG Pai Resgatando Vidas, uma casa de acolhimento. Aí o público votava para poder ver quem que ia ficar, né? Eu fui desclassificado, porque eles falaram que eu não tinha a aparência de dependente químico, né? Tudo transmitido em tempo real pela internet. Como é que alguém filmava as pessoas nessas condições e com essas imagens tentando angariar recursos para o Instituto, ou seja, utilizando a imagem dessas pessoas, né? O objetivo, arrecadar muito dinheiro. O apresentador do reality, Cid Marcos Bastos, também conhecido como Pai Marcos. De repente, ele trazia para casa dele e dava comida, arroz, feijão, comida normal, o que ele comia ali, o que ele fazia. Mas aí ele começava com aquelas, abrindo live, aí dizia que estava precisando, porque ele precisava que ele sozinho não tinha conta de dar conta de 7 pessoas. Mas isso era apenas o começo do show. Além da exposição nada gratuita, Marcos passou a ser suspeito de vários outros crimes contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Nas investigações, nós constatamos que esses valores estavam sendo desviados da finalidade que seria atender os moradores de rua para beneficiar os membros dessa ONG. O Teatro Amazonas fica no centro histórico de Manaus, bem em frente a essa praça, que era um dos lugares onde Marcos Bastos recolhia moradores de rua para que eles participassem de uma espécie de reality show. Na verdade, segundo a polícia, um show de horrores, onde essas pessoas eram usadas como atores involuntários, num esquema que pode ter movimentado cerca de 20 milhões de reais. A história de Marcos Bastos cruza com a de Maria Solange, a mulher que ficou conhecida no Brasil e no mundo quando Madonna viu o vídeo dela que viralizou na internet. Na época, Maria Solange foi acolhida na casa que prometia apoio aos moradores de rua. Anos depois, os depoimentos são bem diferentes. Quem conhece o Marcos Bastos só por internet, por vídeos, por lives, vê uma coisa totalmente diferente do que é conhecê-lo pessoalmente. Porque o que elas vê por através de live, o que é apresentado em live, não é tudo aquilo. Aquilo tudo é farsa, aquilo tudo é mídia, aquilo tudo é mentira. De acordo com as denúncias, Maria Solange foi usada como garota propaganda para conseguir doações em dinheiro através das transmissões na internet. Alexandre Tomás, de 40 anos, havia perdido o emprego e, sem dinheiro para o aluguel, foi morar na rua. Ele conta que foi convidado por Marcos Bastos para disputar uma vaga na casa e teve que se submeter ao tal reality show. Ele via que a pessoa tinha um talento de alguma coisa que ia se destacar na live. Aí ele marcava um lugar e dizia, olha, quarta-feira eu vou fazer a sopa e quarta-feira eu vou estar lá com você lá. Aí ele perguntava, e aí, gente, você acha que o fulano de tal tem possibilidade de entrar na casa? Vocês que vão votar. Aí no final da sopa, aí eu vi o parecer do que tinha dado na live. Se fosse uma aparência boa do público, né?
tivesse passado para ele, entrava, senão a pessoa não ficava. A transmissão dos realities alavancou a popularidade de Pai Marcos. Em pouco tempo, ele conseguiu cerca de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Alexandre conta que Pai Marcos exigia total exclusividade dos moradores da casa. Todos eram proibidos de usar redes sociais sem a autorização dele. Uma propriedade, como se eu trabalhasse numa emissora, né, e eu não pudesse gravar em outra emissora porque eu assinei um termo de responsabilidade com a emissora tal, entendeu? Todo mundo assinou seu direito de imagem, tá entendendo? Então eu quero ver o que a gente vai ser processado. Essas pessoas iam para dentro da casa dele e ali ele mostrava essas pessoas durante todo o dia. Essa mulher, que prefere não se identificar, trabalhou na organização não governamental liderada por Marcos. Segundo ela, um verdadeiro golpe midiático. Tudo o que ele podia mostrar dessas pessoas eram mostrados. Os conflitos, os romances, as intimidades, a crise de abstinência. Diversas vezes as crises foram expostas para os seguidores ver como que é uma crise, como ele tratava, principalmente os conflitos. Um show de horrores que ganhou uma programação ainda maior. Se mete no igual dos outros, que não tem nada a ver contigo. Sai daí, mano, sai daí. Antônio Zacarias foi um dos primeiros a denunciar o que ele chama de abusos horrendos, tudo cometido por Marcos Bastos. Eu só ouvi falar no Marcos Bastos quando a dona Ângela Maria me procurou, dizendo que havia alugado os 12 carros para eles. A partir disso, comecei a investigar e descobri que se tratava de um bandido. Eu diariamente denunciava ele e eu fui investigando e descobri uma série de outras coisas. As denúncias encorajaram dezenas de outros e de todos os tipos. Em 2021, Ângela Moreira usou todo o dinheiro que tinha para comprar 2 carros que foram alugados pelo Instituto de Pai Marcos. Depois disso, ela nunca mais conseguiu reaver os bens. Eu fui vítima de uma organização criminosa, de uma quadrilha. Eu comprei 2 carros financiados, o único dinheiro naquele momento que eu tinha. Você tinha vendido a casa? Sim. E o que me coube, a parte dessa casa, eu apliquei para comprar esses 2 carros para ter uma renda, para que eu pudesse me sustentar minha família, ter meu dinheiro. Pegaram, alugaram o primeiro carro, um mês seguinte, alugaram outro carro e levaram para essa instituição. E meu carro tinha rastreador, eu sabia onde o carro estava. Quando eu vi o filho dele anunciando outro carro à venda e também com o nome da instituição, Pai Resgatando Vidas. Adesivão, nosso carro tem que estar dando todo adesivado, né, gente? As denúncias custaram caro. Ângela passou a sofrer perseguições por parte dos seguidores e funcionários de Pai Marcos. Ele fez uma live. Nessa live, uma das seguidoras dele perguntou do meu carro. Cadê o carro da dona Ângela? Aí ele disse assim, não me pergunte sobre o carro. Se eu encontrar ela, eu vou fazer um estrago. Essa dona Ângela é uma imunda, uma senhora imunda que vive à custa dessas cobras. Assustada, a mulher teve que mudar de cidade. Você imagina o medo desse homem fazer algo comigo, com minha família? Não foi fácil. E ainda não está sendo fácil, entende? Ângela não foi a única. Muitas vítimas precisaram sair de Manaus e outras encontraram refúgio fora do país. Primeiro conheci o Marcos Bastos e o movimento que ele fazia nas redes sociais. Contribuí de todas as formas possíveis, compartilhando também financeiramente. Amigos fizeram depósitos, grupos também que eu participei. Foi diversas formas de contribuição. Grazi mora na Europa. Ela apoiou a ONG por anos, até que passou a questionar a conduta e a vida de luxo que Pai Marcos exibia nas redes sociais. Depois disso, passou a sofrer com ameaças. Grazi agora sentiu saudade dele. Ele falava que ia
vasculhar tudo, que ia fiscalizar tudo, que ia olhar tudo, que ia procurar saber de tudo, em questão até das minhas coisas da minha família. Tivemos documentos expostos e também as ameaças que eu recebi, que as pessoas querendo mesmo justiça, fazer justiça com as próprias mãos. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, entre 2019 e 2024, a ONG de Pai Marcos movimentou mais de 20 milhões de reais. Então eles percebiam que os valores não estavam sendo destinados, que eles viam os moradores, o dinheiro sendo doado à instituição, mas nunca esses moradores recebiam um atendimento melhor. Então eles começaram a suspeitar que havia algo de errado. Eles começaram a perceber que nada mudava na vida desses moradores de rua. Também no continente europeu, DEA foi uma das maiores apoiadoras do projeto. E eu fiquei tipo hipnotizada, sabe? Eu acho que aquilo é uma espécie de seita. Sinceramente, eu fiquei extremamente chocada. Foi de ver aquela situação toda e pensando não poder ajudar sozinha a sustentar tantas pessoas naquela casa, que já tinha por volta de 7, 8 pessoas que ele pegou e colocou dentro de casa. Aí eu comecei a ajudar com 1.000, com 2.000. Mas passou a desconfiar de Pai Marcos e da ONG. Essa louca, ela era louca por mim também e ficou me perturbando. Porque ele usava a imagem dessas pessoas para ridicularizá-las na internet. Ele ficou rico muito rápido através dessas pessoas. Só tô com medo de o ladrão vir roubar meu cordão de ouro. Quando nós começamos as investigações, nós começamos a verificar inicialmente que havia esse desvio de valores que eram revertidos em favor dos membros da ONG e não em favor dos moradores de rua, o que por si só já representava uma grave violação de direitos humanos, já era uma circunstância grave. R$556, tá, gente? Esse dinheiro também que vai estar indo, né, pra lá. Uma outra grave acusação entrou no radar de Pai Marcos. E aí nós chegamos no fato das maiores violações de direitos humanos que eu já vi em toda a minha carreira, que no caso eram violações dessas pessoas vulneráveis, que são os moradores de rua, e eles estavam sendo ali alvos de atos sexuais por parte do Pai Marcos. Dá um beijinho aqui no pai. Gente, quando eu conheci o Marcos Bastos, ele não era o monstro que ele está sendo, não. Porque me perdoe, Marcos Bastos, mas você está sendo um monstro. Então o Pai Marcos, ele realizava atos sexuais, ele mantinha relação sexual com algumas moradoras de rua, com várias, na verdade, em troca de prato de comida, em troca de sabonete, em troca de kit de higiene, em troca de ela poder tomar um banho dentro da instituição, em troca de ter um lugar para dormir. Diversas vezes eu presenciei o Marcos dentro do quarto dele, com linternas e a porta trancada. O Domingo Espetacular teve acesso a vídeos de Pai Marcos maltratando, ridicularizando e ameaçando internos e pessoas que tiveram coragem de denunciá-lo. Porque o que eu vou te falar, se tu puxar uma chave de fenda pra cima de mim, eu te meto bala. Em um deles, Pai Marcos mostra a convicção de que está acima da lei. Eu desafio, eu peço, vem aqui todos a investigação do mundo, venha pra cá, pra dentro desse projeto. Pode vir pra cá, pra dentro desse projeto, ver se tem alguma coisa errada aqui. Uma operação da Polícia Civil do Amazonas prendeu Pai Marcos e o filho dele, o Wilson, em 2024. A rede de abusos do Pai Marcos foi desligada. Muitas das pessoas que são vítimas, elas não conseguem sequer ter essa condição que elas são vítimas, elas não visualizam, elas não conseguem. Por quê? Exatamente pelo tipo de vulnerabilidade que elas estão enfrentando. Então, se ela não tiver um alerta de alguém, ela sequer consegue compreender a sua condição de vítima. Outros integrantes da organização ainda estão foragidos. Na operação foram apreendidos aproximadamente 30 veículos, 4 embarcações e 2 imóveis. Segundo a investigação,
bens obtidos com recursos de doações. Pai Marcos e os responsáveis pela instituição devem responder pelos crimes de organização criminosa, maus tratos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Na verdade, a questão de mostrar os adictos daquela forma foi algo que, na sua ignorância, digamos assim, ele fazia com o fito de ajudar aquelas pessoas. Existem denúncias, né, de que ele teria praticado atos sexuais com algumas das adictas e feito algumas, às vezes, ofensas e agressões contra alguns deles também. Isso aí foi tudo totalmente comprovado nos autos do processo, que foi tudo uma farsa. Não houve estupro, ele não se envolvia com nenhuma adicta. Agora, a esperança das vítimas é de que a justiça seja feita. Meu Deus, assim, como que pode? Cadê a justiça? Porque eu fui lesada, fui enganada por ele. Muitas pessoas fazem as coisas pensando que não vai dar em nada, mas eu acredito muito na justiça, que vai passar bastante tempo lá onde ele está.